Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um discipulado, né? Eu quero me dirigir a todos vocês que são líderes, que são pastores, que estão envolvidos conosco, né, nesse trabalho tão maravilhoso, que é cuidar das coisas do reino. E para nós é uma satisfação muito grande poder juntos, né, à mesa. Nós estamos sempre sentados à mesa, podemos encontrar as respostas em Deus para aquilo que nós estamos cada dia conhecendo. Nós avançamos em conhecer o Senhor. E especificamente, durante todos esses dias, nós estamos falando sobre o mapeamento espiritual. E o mapeamento espiritual, ele tem várias faces, né? Nós falamos sobre a questão histórica, falamos sobre a questão física, né, sobre as questões de como começou, como foi fundada. Obrigado, minha querida. Como foi fundada uma cidade, né, como foi fundada uma região. E tudo isso vai ser uma forma de nós compreendermos, né, de nós entendermos no Senhor aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado, né, e nós vamos encontrar um lugar de libertação. Agora, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a libertação no aspecto pessoal, né? O que nós chamamos de mapeamento espiritual pessoal. Nós falamos de mapeamento de uma região, de uma cidade, a historicidade dessa cidade, né? Quem começou, por que começou aquela região ali, né? Quais as influências espirituais que existem ali. Nós falamos tudo sobre isso. Agora é importante nós compreendermos o aspecto prático com relação à, à libertação. Primeiro eu queria que você compreendesse o seguinte: a palavra libertação na cultura evangélica está sempre associada a um conceito de expulsão de demônios. Sim ou não? A maioria de nós compreende dessa forma. Porém, é fundamental distinguirmos a expulsão de demônios da libertação. Isso é muito claro no ministério de Jesus. Por quê? Você observa em vários episódios que Jesus expulsa diretamente demônios de uma pessoa. E em outros, a libertação ocorre sem nenhum tipo de expulsão de demônios. Então nós estamos falando de um lugar onde a expulsão de demônios ela está associada normalmente a um processo de evangelização, onde a pessoa está lá no mundo e ela vem para Jesus e de alguma forma ela é alcançada por essa graça. Porém, o ministério evangelístico quase sempre é acompanhado de dois dons: cura de enfermos e expulsão de demônios. E aí, quando nós entendemos na palavra de Deus sobre isso, vemos que muitas vezes essa pessoa vai ter que desassociar totalmente daquela vida pregressa, aquela vida anterior que ela viveu. E muitos não compreendem isso dessa maneira, porque acharam que vieram para Jesus, agora já está resolvido todos os problemas. Sim, concernente à condenação do inferno, concernente à perdição da nossa alma, sim, já está resolvido. Eu fui liberto por Cristo Jesus. Amém? Porém, agora eu começo um processo novo, um processo de regeneração. E a libertação, ela tem a ver com a regeneração da alma. E muitas vezes, irmãos, nós não cuidamos disso, porque nós invertemos os polos com relação a isso. Nós achamos que nós temos que nascer de novo todo dia e que o processo de regeneração, que é a conversão, já aconteceu. Tanto é que nós observamos que muitas vezes esse é o jargão que nós usamos. Ah, o fulano converteu.
fulano agora está aqui na igreja e ele é novo convertido. Ele está aqui e ele... Não. O processo acontece assim, ó. Eu vim para Jesus, nasci de novo, e agora eu começo o processo de Mateus 16, 24, tomando a minha cruz e seguindo Jesus em obediência, em submissão. Então, começa a acontecer, sabe, um processo de descontaminação do mundo. Isso é o processo de libertação. Amém? Então, não é só a expulsão de demônios, mesmo que haja influências espirituais, nós temos na nossa vida 3 lugares que nós temos que trabalhar: memória, consciência e imaginação. Ok? Memória tem a ver com aquilo que nós vivemos, já vivemos. Consciência tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo. E imaginação tem aqui a ver com aquilo que nós vamos viver. Então o processo de libertação aqui, sabe, é nós irmos em todos os lugares da nossa vida que pode haver algum tipo de infiltração maligna ou algum comportamento no sentido de maus hábitos que vão me impedir de realmente viver uma vida plena no Senhor, uma vida que condiz com o novo nascimento. É por isso que tem um tanto de nós, e aí eu me incluo nessa, né, eu não estou fora disso de forma nenhuma, mas um tanto de pessoas que ainda não compreenderam completamente isso, e aí tinham um comportamento lá no mundo de mentir, de enganar, enfim, qualquer área. Aí deu para você entender o que eu quero dizer. Qualquer área da sua vida que você vivia um engano lá fora. Aí você vem para cá e continua vivendo esse engano. Então, nós agora vamos entrar num processo de santificação. A regeneração, ela necessita de santidade e santificação. Qual que é a diferença? A santidade é a consciência purificada e agora eu aceito essa nova vida, eu vou trabalhar o conceito de mudança e transformação da minha vida. Então, são os processos que acontecem pelo fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Amém? Isso é santidade. Santificação é isso tudo e algo a mais, que é a separação. Você agora vai separar a sua vida em vários aspectos. E não é só naquele dia do jejum, da consagração, que você foi para lá. Mas é uma vida constante em que você realmente se torna um verdadeiro adorador, que adora Cristo em espírito e em verdade. Então, a essência da libertação vai ser sempre a santificação. E aí você vai perceber quais comportamentos, quais atitudes, quais pensamentos que estão prendendo você em um lugar. O que o Senhor diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19? Aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, nós cremos em Colossenses 2, 14 e 15. Cremos verdadeiramente. A cédula que era contra nós, ela foi rasgada e ela foi jogada na cruz. E o Senhor depois expôs todo principado e potestade à vergonha. Eles foram destronados, eles foram tirados da nossa vida. Mas é possível haver algum lugar na sua vida de infiltração. Essa infiltração, ela pode acontecer em vários âmbitos da sua realidade. Por isso que, de repente, relacionamento quebrado, inimizade, doenças crônicas, traumas, problemas conjugais, infidelidade, quebra de alianças, crises familiares, tudo isso tem a ver com
essa sintomática de um lugar que nós ainda não fomos libertos. E aí, irmãos, o que o Senhor nos advertiu sobre isso? Ele diz: a ninguém amaldiçoeis. O que devemos fazer é abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, eu preciso compreender que eu posso ainda estar sobre a influência de algum tipo de maldição que não foi anulada na minha vida. Mas espera aí. Então quer dizer que eu venho para Jesus, ainda pode ter algum lugar na minha vida que ainda está em maldição? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento de uma legalidade, olha o que o Senhor diz aqui em Mateus, capítulo 12, versículo de número 43. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo encontrado essa casa vazia, adornada, então ele leva consigo outros 7 espíritos piores, e ali entrando habitam, e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Isso acontecerá com essa geração perversa. Essa palavra está sendo dirigida a quem? A crente. Você está entendendo isso? Então, eu preciso tomar cuidado, porque a Bíblia diz, tem vários outros textos. Por exemplo, Salmo 18, verso 10, né, e 11, fala que ele vai ser, o inimigo vai ser lançado para lugares áridos, para as águas, para as nuvens, para as trevas. Ele vai ser lançado para longe. Mas a Bíblia diz também que em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, que ele anda ao derredor. Ele não está junto comigo, ele não está na minha vida. Mas eu ainda posso, talvez pelo meu comportamento, quebrar um princípio de aliança com o Senhor. E aí eu vou viver aquele lugar de novo na minha vida, aquele lugar de legalidade. E o inimigo que anda ao derredor, ele vai trazer o último estado 7 vezes pior do que o outro que eu estava. Diga misericórdia. Então isso é terrível para as nossas vidas. É por isso que o Senhor diz assim em Efésios 4, 7. Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar aqui é topos, que significa jurisdição. Você está entendendo isso? Jurisdição. Ou seja, eu posso dar uma jurisdição, mas começou com a minha carne, começou com aquele pensamento não tratado, começou com aquela atitude não tratada, e eu andei na carne, está listado em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 18, 19, 20, 21. Lá está uma lista de obras da carne. Então você observa aquilo que está crônico na sua vida, aquilo que está repetitivo. É o que nós chamamos de lugares de pré-queda. Todos nós sofremos, nós não temos. Diga, eu não tenho. Amém? Não é seu, você aprendeu a ser assim, mas não é seu, não tome como posse. Amém? A nossa jurisdição, nosso topos pertence ao Senhor. Declare isso. Amém? Então você não é. Você está. Então, nós sofremos de lugares não tratados na nossa vida, que pode ser uma jurisdição para o inimigo atuar de novo. Ele já saiu, a minha vida agora é casa do Espírito Santo, o Senhor disse isso. Lembra lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5? O Senhor diz claramente isso para mim, que eu sou pedra que vive, casa espiritual para ser um sacerdócio santo. Amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Agora, é importante nós sabermos que, havendo esse tipo de legalidade, nós podemos de novo, voltar
para alguns lugares que nós já tínhamos saído, inclusive de iniquidades. De iniquidades que os nossos pais cometeram. Eu não vou ler, mas você deixa aí registrado. Neemias 9:2 fala sobre isso. Jó, capítulo 1, versículo 5, fala sobre isso. Daniel, capítulo 9, versículo 20, fala sobre isso. 1 Samuel 15, 23 vai falar sobre isso. Provérbios 26, versículo 2. É isso mesmo. Provérbios 26, 2 fala sobre isso. Todos esses textos estão falando, né, de lugares, de erros que a minha família foi cometendo, maldição que acompanhou as minhas gerações e que foi encerrado em mim, ou talvez não. Por quê? Porque a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aí você observa, eu citei aqui vários exemplos de situações crônicas que acompanharam lá os seus pais, os seus avós, os seus tios, e que de repente continua na sua vida. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, uma perseguição na área sexual. Você pode estar sob influência ainda dessa atuação, porque você voltou. A Bíblia fala claramente sobre isso, sobre esses lugares não confessados de iniquidades dos meus pais, territórios não conquistados. Por isso que o mapeamento espiritual ele começa com o genograma. O que é o genograma? É exatamente o lugar na nossa vida em que nós mapeamos, em que nós descobrimos a origem, a nossa origem. Sabe, quem foram nossos avós? Quem foram nossos bisavós? Entende isso? Quem foram ou quem é os nossos pais? Se os seus pais ainda são vivos. É importante você saber a sua história de vida. É importante você saber como você foi concebida ou concebido, né? Como que foi a gestação. Por quê? Porque muitas maldições elas são lançadas na vida intrauterina. Então nós temos duas heranças, deixa anotado aí, duas heranças. Uma herança que vem no genograma genético e uma herança que vem nas questões espirituais. Então eu herdo espiritualmente. São esses dois lugares. Um no genograma. Então você tem características dos seus pais, né? Você tem características da sua família. Uma característica, por exemplo, do formato da cabeça, do nariz, dos olhos. Características químicas. Então até o seu temperamento é influenciado por isso. Entende? Você tem que saber como que você funciona. Que talvez você bate no peito e diz assim, não, isso é de família. A minha família toda é assim. E você pode aprender a lidar com esse temperamento e mudar. Porque talvez até a química do seu cérebro, até o que você come, pode estar te atrapalhando. Entende? Então pessoas que, por exemplo, comem fritura demais, toma refrigerante, come alguns tipos de alimento gorduroso, né? Não tem uma vida regular de exercício. De repente, vamos colocar aqui no seu genograma genético, né? O genes recessivo seu lá, da sua família, tem na carga genética doenças crônicas como diabetes, colesterol, triglicerídeos altos, problemas coronários, problemas endócrinos, né? Aquela situação, problemas renais, problemas de várias ordens. Vamos supor que haja isso. Você pode tomar uma atitude com relação a isso e isso ser mudado na sua vida. Você pode nunca acionar aquele genes recessivo lá, aquela célula que está lá, talvez, sabe,
paralisada lá com relação ao câncer, pode continuar totalmente inerte pela sua conduta de alimentação, pela sua conduta com relação a não sedentarismo, entende isso? Alguns anos atrás eu descobri isso na minha família. Dos dois lados da minha família, todos eles sofrem de doenças crônicas, vários tipos de doenças. O que eu percebi? Que, lógico que tinha uma coisa que eu não podia fugir, que talvez era uma consequência natural dessa genética. Mas aquilo que dependesse de mim com relação à situação de não ativar essas doenças na minha vida, eu fiz. Então mudei totalmente a minha alimentação, comecei a fazer alguns exercícios físicos, fiz uma dieta que eu creio que o Senhor trouxe do alto, porque nesse tempo o Senhor começou a falar comigo sobre um corpo de glória, que transmite a glória de Deus e que comporta a glória de Deus. E isso tem a ver com o estilo de vida que você decidiu ter. Lembra lá que eu falei no início sobre a santificação? O processo de libertação começa com santificação. Lembra disso? Então, você vai entender que você não é um homem comum, que você não é uma mulher comum e que você não pode viver nos lugares comuns. Um dia eu estava lá num restaurante e todo mundo comendo tudo que tinha lá. Todos os doces, refrigerantes, tudo que tinha lá o pessoal estava comendo, era um rodízio. E o Espírito Santo me perguntou naquele dia, qual é a diferença entre você e essas pessoas? Eu disse, lógico, a gente vai espiritualizar um pouco, eu disse, Senhor, nenhuma. Somos iguais, o Senhor falou, você está enganado. As pessoas que estão aqui estão fazendo todas as coisas comuns que um homem pode fazer. Mas eu não te chamei para ser comum. Você não vai comer as mesmas coisas, você não vai viver as mesmas coisas que essas pessoas. Então, eu descobri naquele dia que no genes recessivo da minha família, todos sofriam de doenças crônicas, que foram parte, lógico, ativadas por causa de uma conduta de vida. Então eu passei a não ter aquela conduta mais. Entende a importância de um mapeamento com relação a isso? É importante você saber. Agora, alguém um dia me perguntou, mas e se de repente você adoecer em algum aspecto? Eu disse, aí não é algo que está no meu controle. Aquilo que o Senhor já ativou na minha vida, através da sua palavra, sobre santificação eu preciso viver. Por quê? Porque muitos de nós recebem a presença de Deus, recebem a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, se cumpre na vida dele, mas não se cumpre na íntegra. Por quê? Porque o Senhor fala que é de glória em glória, e essa pessoa se esvazia da glória de Deus. A glória de Deus não continua na vida dela, por causa de um estilo de vida errado. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas edificam. Então eu preciso aprender a lidar com isso, a lidar com essa conduta. Então toda decisão que eu tomo, ela tem um caráter irrevogável de responsabilidade e consequência. Eu sou responsável por isso. Então esse genograma passa por essas características, porque aí você vai até aceitar, sabe, as características que você tem. Você fala, mas eu queria ter 1 metro a mais. Não tem. Quanto mais rápido você tiver consciência disso, melhor vai ser, né? Eu queria, sabe, não ter esse nariz, eu não queria ter essa boca, mas não tem, a não ser que você faça uma plástica. Aceite você do jeito que você é, porque Deus te fez unicamente assim. Você é único, um ser único diante disso. Amém? Então, esse é o genograma que eu falei com relação à minha genética. Eu vou saber as características e vou trabalhar conforme a palavra de Deus. Olha só
olha só essa verdade que o Senhor traz aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. O que o Senhor está falando aqui conosco? Entenda de uma forma bem prática. Jesus, ele morreu com 33 anos. Aqui, ele veio, se vestiu de carne, e ele foi para o céu, nesse corpo, com 33 anos. Só que um corpo glorificado, um corpo totalmente transformado. O que o Senhor está falando? Nós precisamos guardar o nosso corpo dessa maneira. 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso, que eu preciso santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, santo e irrepreensível para a vinda do Senhor. Ou seja, eu não cuido só do meu espírito, eu não cuido só da minha alma. Cuidar do espírito é o quê? São as práticas espirituais aqui. Cuidar da alma é o quê? Você sempre cuidar dos seus desejos, das suas emoções, dos seus sentimentos, do que toca essa terra aqui, dos seus sentidos. Então eu preciso cuidar disso. O que eu coloco diante dos meus olhos, o que eu coloco na minha boca, enfim, tudo isso. Amém? E eu preciso também cuidar do meu corpo. Não é idolatria do corpo, não é você cultuar o corpo como nós estamos vendo aí várias pessoas fazendo, não é isso. Mas o Senhor está falando que eu tenho que apresentar esse corpo também irrepreensível. Então, o que eu alimento, então, todas as coisas. Por que Deus escolheu alguns homens como nazireus? Tem 3 sacerdócios: o sacerdócio levítico, o sacerdócio nazireu e o sacerdócio em Melquisedeque. Por que Deus agora nos escolheu nesse sacerdócio em Melquisedeque? Porque Ele quer que nós sejamos mediadores dele e preparemos a nossa vida para viver com ele. Como ele vive lá no céu, nós também vamos viver. Amém? Aí eu preciso cuidar do meu corpo dentro disso. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o Senhor fala: importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para apresentar o que nós fizemos de bom ou ruim, por meio do corpo. Ali está falando do corpo mesmo, a matéria, que é o evólucro da alma, que é o evólucro do espírito. É onde comporta a alma e o espírito. Esse corpo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser santificado para esse dia. Por que os nazireus foram escolhidos? Era um tipo de sacerdócio também. Todo mundo tocava em morto, todo mundo bebia vinho, todo mundo comia comida gordurosa, todo mundo se vestia igual. Eles deveriam ser diferentes. Não podiam cortar o cabelo, não podiam comer determinadas comidas, beber determinadas bebidas, não podiam ir em qualquer lugar, porque eles eram marcados. Eles tinham uma marca específica de santificação. Eles eram identificados como pessoas não comuns. E o Senhor agora nos marcou. Amém? Ele colocou a sua marca em nós. E ele diz: olha, para vocês terem o mesmo corpo da minha glória, vocês têm que seguir o meu exemplo. E vocês terão esse corpo glorificado diante da minha presença. Amém? Então, eu creio que aqui a gente percebe, e você vai fazer esse mapeamento com relação às questões genéticas da sua família, as tendências genéticas. Por exemplo, dos 2 lados da minha família, eles sofrem de problemas coronários e problemas com diabetes. Sempre diga sofra. Eu sofro. A minha mãe sofre. Nunca diga ele tem diabetes, ela tem problema de coração. Não, nunca diga isso, porque isso é posse. Você tem que rejeitar toda sentença sobre a sua vida e ser transformado esse lugar. Amém? Sofre, ou seja, eu estou passando por isso e vai passar em nome de Jesus.
O outro ponto é a herança espiritual. Descubra os padrões. O que é um padrão? É um lugar de repetição. Descubra isso lá. Você, mulher, descubra na vida da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe e na sua. Ok? Descubra esse padrão. Padrão emocional. São mulheres que, de repente, têm uma facilidade para ter uma queda com relação às emoções. Vivem os excessos dessas emoções. Sim ou não? Tem adultério. Tem divórcio. Separações assim bruscas. Qual que é o índice disso? É muito. As mulheres da família geralmente agem de uma determinada maneira. Você pode ser a remidora da sua geração e dizer que vai parar aquela situação em você. Lembra lá da mulher curvada de Lucas 13, a partir do verso 10? Eu não vou ler, depois você leia. Lucas 13, 10. Aquela mulher, havia algo que tinha acontecido 18 anos antes, que fez com que ela se encurvasse. E a Bíblia fala que era um espírito maligno que a encurvou. E o Senhor chegou e expulsou aquele espírito. Agora, o próprio Jesus testifica que ela era uma mulher de fé. Essa filha de Abraão, o próprio Jesus testifica disso. E aquela mulher, alguma coisa aconteceu que trouxe uma maldição na vida dela. Nesse caso, pode acontecer por 3 níveis diferentes. Quais níveis? Primeiro, opressão. Primeiro, perturbação. O primeiro nível vai ser sempre da perturbação. Perturbando sua mente, perturbando suas emoções, sabe, não te deixa dormir, causa insônia, você fica num pensamento repetitivo, você está perturbado com relação àquilo. É o primeiro nível de perseguição. A Bíblia fala lá no Salmo 91, fala sobre essas características. A seta que voa de dia, a mortandade que anda na escuridão, os dardos inflamados. E o Senhor nos deu as armas espirituais para nos blindar e vencer esses lugares. Mas são lugares que podem voltar, podem surgir na sua vida. Então, descubra esses padrões. Entende? Descubra esses padrões. Pronto. Na minha família, há uma característica com relação a alguns ficarem loucos mesmo. Esquizofrenia. Então, é um padrão químico do cérebro que pode se tornar um problema espiritual. Pode se tornar uma maldição. O demônio pode tomar conta. Então, primeiro, perturbação. Segundo, opressão. Agora essa pessoa ficou opressa. Ela fica repetidas vezes naquele mesmo lugar, repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos pecados. Entende isso? A opressão pode levar essa pessoa, inclusive, a voltar para as iniquidades que foram quebradas. Você crê que as iniquidades foram quebradas na sua família? Diga amém. Eu creio. Agora, pode voltar. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque você tem que estar sempre vigilante. Não deis lugar ao diabo. Nós lemos aqui, Efésios 4:7. Topos, não dá jurisdição para ele. Não deixa ele chegar perto de você. Mas eu tenho que ficar com medo do diabo? Não, você não tem que ter medo do diabo. Você tem que temer a Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Só que você tem que pegar essas coisas velhas e realmente resolver elas. Porque elas podem ser lugares de legalidade na nossa vida. Amém? Então, é o que nós chamamos de libertação pelas causas. Precisa ser liberto as causas disso. Ok? Então, analise os padrões. Padrões de repetição de um comportamento. Padrões de repetição de uma atitude. Então, observe isso.
o índice de loucura, o índice de suicídio, o índice de aborto, o índice... Descubra esses lugares e você vai sinalizá-los como lugares de pré-queda na sua vida. Ou seja, são lugares que eu não posso voltar para lá. Eu não posso, por exemplo, se você é solteira ou solteiro, você não pode ir para a fornicação. Você não pode, sabe, cair nesse lugar. Por quê? Porque, de novo, pode acontecer de haver o engravidar, do engravidar, de repente, repete o padrão de aborto. Tem famílias que envolvem demais em aborto, aquela família tem uma consequência de aborto horrível na vida dela, é sangue derramado. Eu já falei sobre isso, os 4 lugares que ferem a terra, 4 pecados que ferem a terra, tem que ser remido esse lugar. E aí, de repente, essa pessoa foi lá sozinha, tirou aquela criança, agora ela está marcada de novo pela iniquidade que os pais cometeram, está repetindo aquele padrão. Mesmo que ele já foi quebrado, essa pessoa voltou para esse lugar de engano. E há demônios, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 16, que há demônios que causam doenças, que causam enfermidades na alma e no espírito. Aí a pergunta que vários fazem: todo tipo de depressão, todo tipo de doença é demônio? Não. Tem situações que são físicas, são químicas do organismo, endógena, como nós falamos. Porém, tem que se tomar cuidado, porque talvez você vai repetir um padrão de erro, de pecado, de iniquidade, que vai trazer de novo aquilo que foi quebrado. Então, o terceiro lugar é a possessão. Aí a pessoa fica possessa, como aquela mulher de Lucas 13, a partir do verso 10. Ela ficou possessa, ela ficou doente, ela desenvolveu lá uma escoliose, um problema na coluna lá sério, em que ela andava encurvada por causa daquele nível de pecado que ela cometeu, alguma coisa. Os especialistas dizem que no caso daquela mulher foi uma criança que ela perdeu, ela se ressentiu, criou uma raiz de amargura, através da raiz de amargura ela foi decaindo na fé. Isso pode acontecer porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, que você e eu não podemos nos privar da graça de Deus. Porque se nós nos privarmos, não é os outros nos privar, não é o pastor que fez coisa errada contigo, não é o irmão que fez coisa errada contigo, é você mesmo que sai da graça de Deus. Vai surgir em você uma raiz de amargura. E por meio dela, você vai contaminar a muitos. É assim que a Bíblia está falando. Amém? Então, nós temos que sair deste lugar. Amém? O Senhor nos deu essa chave. Mateus 16, 18 e 19, o Senhor fala: tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E tudo que nós desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Então, você precisa saber que o Senhor nos deu essa chave, essa vitória. O Senhor nos deu essa autoridade. Amém? Mateus capítulo 10, ele fala isso. Eu vos dou autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então pode sair da sua vida. Então você observa o padrão que aconteceu nas gerações anteriores. Por isso que fala até a 3ª e 4ª geração. Só que se for quebrado, o Senhor abençoa até 1000 gerações da sua origem. Amém? Tem que ser quebrado, tem que ser anulado. Então eu estou explicando para você que mesmo na fé, mesmo estando na igreja, se você não cuidar desses lugares, a Bíblia fala sobre a palavra maldição mais de 200 vezes. Ok? A palavra maldição. E por mais que nós não gostemos, por mais que me desagrade, independente de tudo, é uma palavra bíblica e que merece a nossa compreensão. Então vamos lá. Os 3 significados da palavra maldição. Primeiro, é um castigo advindo
da quebra de um mandamento, de uma aliança com Deus. Então vigia. Amém? Tanto no Antigo Testamento, a palavra maldição significa halã, e no Novo Testamento é anátema. Significa que aquilo que foi proibido por força de uma punição, de um castigo ou de uma destruição. Por isso que você precisa fazer esse mapeamento de forma séria, para ver se você não está tornando, já foi quebrado pela cruz do Calvário. Colossenses 2,10, eu falei sobre isso. Amém? Já foi quebrado. Pronto. Porém, agora eu preciso observar se eu não estou quebrando essa aliança. Tem muitos de nós quebrando essa aliança. Amém? Então essa maldição pode voltar para a nossa vida. A segunda aplicação é uma aflição ou perseguição estabelecida, ou onde alguém fica preso, impedido, fica cativo em algum lugar. É exatamente a condição oposta à graça de Deus, ao favor de Deus. Essa palavra é harar, referindo ao estado de maldição em seu cumprimento. Eu disse, aquela mulher encurvada, mesmo sendo de Deus, ela continuava encurvada, ela continuava em um lugar onde ela estava impossibilitada de sair. Então observe na sua vida, os lugares que você está repetindo um padrão, lugares de pré-queda, você pode estar debaixo de uma maldição. Por quê? Porque o Senhor está te castigando, permitindo esse castigo na sua vida. Então, falar disso, alguns ficam extremamente chateados. Por quê? Porque a graça não cabe maldição. Aqueles que estão na graça. Agora, se saiu dela, ok? Então, o segundo ponto é esse. Terceiro, sucede por falar mal, praguejar, difamar, lançar um xingamento, desejar mal. No Antigo Testamento era calau, a palavra praguejar, calau, cabab, nakap, zaham. São as palavras que estabelecem maldição, que é lançar sentença sobre alguém. No Novo Testamento é cataromai, cacolagel, raca. É por isso que o Senhor está falando, olha, aquele que dizer ao seu irmão raca, ele não será perdoado pelo Senhor. Então a maldição procede, irmãos, do falar, do xingar. O Senhor está falando, a ninguém amaldiçoeis. Nós precisamos sempre, Deuteronômio 28:15 diz assim, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti as maldições e elas te alcançarão. Ah, mas isso aí está falando no Antigo Testamento. Não, você está enganado. Não é só no Antigo Testamento. O Novo Testamento fala sobre isso em vários lugares. Se você ler, por exemplo, Tiago, capítulo 3, todinho você vai ver sobre isso. Ou você vive na bênção ou na maldição. De uma mesma fonte não pode brotar água doce e água amargosa. Então, se há alguns níveis de perseguições na sua vida, a perseguição, vamos supor que começou lá com o seu tataravô, passou para o seu bisavô, passou para o seu avô e chegou na sua mãe ou no seu pai. Você conheceu a Jesus, quebrou isso, agora tem que dar continuidade a isso. Se você em algum momento deixa que isso volte, sabe, essas desordens espirituais, o inimigo saiu, foi para lugares áridos, ele foi por muitas gerações da sua família, foi reforçado através do sangue vermelho, que foi a morte de alguém, ou aborto, ou espancamento, ou xingamento,
Pronto, foi reforçado. Agora você renunciou a esse lugar. Saiu da sua vida isso. Você não pode tornar. Porque você vai dar o topos, a jurisdição, para o inimigo voltar e ele volta com mais 7. Tanto que isso é sério. É por isso que, se nós somos nova criatura, nós temos que viver essa novidade de vida com o Senhor. Amém? Amém? Então, essas desordens espirituais, elas têm que ser tiradas. Porque a essência, o conceito da maldição é o castigo. Sempre foi o castigo. E aí, irmãos, Hebreus, capítulo 12, versículo 7, fala que o Senhor castiga, ele açoita ao filho que ele ama. Amém? Então nós temos que entender isso, né? E discernir essas desordens e saber que existem forças espirituais e que precisam ser quebradas. Eu falei sobre as 4 esferas de atuação maligna: principado, potestade, dominador e hoste espiritual da maldade. Efésios capítulo 6, versículo 12, está dizendo isso. Então, eu preciso quebrar isso. Essa batalha que eu estou enfrentando, ela é no mundo espiritual. Então, o que nós temos que fazer é não ter parte com o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 16 diz: E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade com Deus. Então, nós vemos o caso de Caim, nós vemos o caso de Eli, nós vemos o caso de vários homens ali, de Ananias e Safira, nós vemos o caso de várias pessoas que venceram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 a 17, fala sobre isso. As coisas antigas precisam vencer. Esses homens que eu citei aqui não venceram. Eles ficaram debaixo de maldição. Agora, nós temos que buscar uma transformação, senão nós vamos ficar presos. Há prisões na nossa mente. Talvez a sua mente está cativa a esses lugares de pecado, de transgressão e de iniquidade. São essas 3 esferas: pecado, transgressão e iniquidade. Então precisa ser quebrado, precisa ser confessado. Amém? E o Senhor diz que aquilo que é o processo de regeneração nas nossas vidas vai acontecer. Efésios 4, 22 a 28 vai falar sobre isso. Os lugares em nós de despojar do velho homem e revestir do novo vai nos ajudar nessa conquista da nossa alma, porque o processo de regeneração é a santificação. E o que é a santificação? É a conquista da nossa alma. A nossa alma precisa ser conquistada, porque no nosso passado existem coisas que ativaram memórias em nós e que precisam ser renunciadas. No nosso presente existem atitudes que talvez estão nos levando para fora do Senhor e que precisam ser conquistadas. A libertação, então, vai ser a finalidade de zerar o crédito da injustiça, o crédito das heranças, sejam geracionais, de forma herdada, tanto endogenamente, que é fisicamente, ou espiritualmente, ou de forma aprendida, porque o ambiente que você está pode te fornecer matéria-prima suficiente para você aprender coisas erradas, para você aprender a falar de forma errada, a olhar de forma errada, a se portar de forma errada. Então a ministração dessa
desse lugar, dessa vida com Deus, vai gerar em nós realmente uma libertação. E nós vamos aprender a transformar, a um lugar de transformação. Começa com uma mudança e chega num lugar de transformação. Aí eu quero concluir esse estudo falando a respeito de 2 Coríntios, capítulo 5. Não, capítulo 10, versículo 4. Agora é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Que o Senhor fala que as nossas armas não são carnais. Então você não tem que brigar com a sua mãe, com o seu pai. Por que você me fez assim? Não tem que brigar com Deus, não tem que brigar com as pessoas, porque o Senhor diz em Efésios 6:10, 6:12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra essas hostes espirituais da maldade, contra esses principados, potestades, dominadores. Amém? Então, a nossa arma não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para quebrar as fortalezas. Esses lugares são fortalezas. Nós aprendemos a agir assim. Entende? Falsas atitudes, comportamentos errados, no modo de falar, no modo de agir. Entende? Talvez você tenha sido agora uma mulher ou um homem que age, sabe, pela maneira controladora que a sua mãe ou seu pai agiu com você. Você é controladora, controlador. Você agora age de forma a ser injusto nas suas atitudes. Tem uma medida errada, tem um comportamento errado. Você age às vezes agora por flerte, sabe? O seu comportamento é dúbio com relação à maneira que você vê as coisas, a maneira que você age com as pessoas. Entende? Sexualmente você ainda está num lugar de prisão. Tem um olhar contaminado. Existe impureza no seu coração. Isso vai levar para o seu leito. O seu leito está contaminado. Então isso precisa ser quebrado. E aí o restante do versículo fala sobre despojar também, sobre quebrar os sofismas. O que é o sofisma? As ideologias falsas, as posturas erradas, uma mentira que se tornou uma verdade dentro de nós. Então nós vamos eliminar todo raciocínio contrário à sabedoria de Deus. Amém? Nós vamos eliminar tudo aquilo que está nos levando a um estilo de vida errada. O apóstolo Tiago diz em Tiago 1:21, pelo que despojamos toda sorte de imundície, todo vestígio do mal, recebemos a mansidão, a palavra que em nós foi implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Então toda ferida na alma, todo raciocínio errado que foi implantado em você, seja apreendido de forma carnal, ou seja de forma espiritual, implantado na sua vida. Todo esse raciocínio, toda essa fortaleza é um cárcere construído nos nossos pensamentos que precisa ser quebrado. Essa prisão da alma precisa sair e nós vamos encontrar um lugar de transformação no Senhor. Amém? Por isso nós precisamos desse mapeamento. Então mapeie isso, procure o seu líder e faça um mapeamento espiritual disso. Procure encontrar as causas que estão levando você para esse lugar, para esses raciocínios errados. E essa santificação integral vai fazer com que todos os âmbitos da nossa vida, todos os lugares mais escuros que estejam, vão vir para a luz. E essa guerra vai ser vencida. Amém? Por Cristo Jesus nós vamos vencer. E aí nós vamos ter o discernimento de espíritos para saber qual tipo de atuação, seja maligna ou seja de intenções de homens. Como o Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, nós teremos isso na nossa vida. E nós vamos desligar Mateus 16, 18 e 19. Nós vamos desligar no mundo espiritual e vamos também
desligar no mundo natural. E vamos viver uma nova vida em obediência a Cristo. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A obediência a Cristo. Eu vou manifestar isso. Então, esse nível de mapeamento espiritual você vai fazer no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito empresarial, no âmbito espiritual, no âmbito da cidade, da região, do país. E, de acordo com o que você descobrir, vai ser quebrado lá dentro de você tudo aquilo que você agora está voltando até mesmo para a iniquidade, de novo. Foi quebrado da sua vida. Você voltou para a iniquidade dos seus pais. Você tirará isso. Tudo aquilo que estiver oculto. Todo o ocultismo vai sair das nossas vidas. E nós vamos tomar todo o terreno. Todos os terrenos. Por quê? Porque nós vamos realmente ser nascidos de novo, conforme 1 João 5,4 diz, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Receba isso sobre a sua vida. Efésios 5,18. Cheios do Espírito Santo. E nós vamos viver uma vida madura todos os dias, sendo testado espiritualmente, mas nós não vamos cair, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem moralmente. Nenhuma área da nossa vida será atingida. Por quê? Porque nós somos curados interiormente e exteriormente. Amém? Você crê nisso? 1 Timóteo 3,3 vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero encerrar aqui dizendo que é possível. O Senhor diz, até que, Efésios 4,13, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura e à plenitude de Cristo. Nós vamos viver plenos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém?